Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre cinética química. Vamos lá? Então, o que é cinética química? O que significa o termo cinética? Então, o termo cinética é o substantivo feminino de cinético, que por sua vez é originário do grego kinéticos, que significa do movimento móvel. Existem muitas palavras no nosso dia a dia que fazem alusão aí à cinética, como cinema, sinestésico, cinemática. Todas essas palavras lembram de movimento, como cinema, que é a imagem em movimento, por exemplo. Em química, a gente tem a cinética, preocupada então com a velocidade das reações. E aí, numa equação química genérica, a gente sempre vai ter o primeiro membro, os reagentes, à esquerda da seta, como aqui, A mais B, formando, podemos utilizar a palavra formando para substituir a seta, C e D como os nossos produtos, que vão estar sempre no segundo membro, à direita da seta. Então, A mais B formando C mais D, e a cinética química vai se ocupar de qual é a velocidade que essa reação vai acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre a história da cinética. Então, em 1850, a gente vai ter o William estudando a taxa de inversão da sacarose, ou seja, qual é o tempo que leva para a sacarose fazer a sua inversão em frutose. Depois, em 1864, temos o Gutenberg e o Ogden propondo a lei da ação das massas e falando sobre a quantidade aí em relação à concentração dos produtos. Em 1888, a gente vai ter o Van Hoff falando sobre a dependência entre a temperatura e a velocidade. E a gente consegue perceber no nosso dia a dia como é a influência da temperatura nas reações. Por exemplo, quando você vai dissolver o achocolatado no leite. Se o leite está quente, é bem mais fácil fazer esse movimento de dissolver do que quando o leite está frio. Então, o aumento da temperatura facilita aí a solubilidade do achocolatado e é um estudo que se ocupa a cinética química. Em 1887, Ostwald fez a equação que relaciona a constante de ionização, o nível de concentração em mol por litro, o grau de ionização para monoácidos e monobase. Então, na equação do Ostwald, a gente consegue ver a concentração, que tem a ver com a quantidade de matéria, como que ela se comporta aí, mais concentrado, vai ser mais veloz ou menos veloz, por exemplo. É uma das coisas que conseguimos observar com essa equação. Em 1889, temos Arrhenius, que propôs uma equação em que a velocidade de uma reação depende da energia, da frequência das colisões entre as moléculas que reagem, da temperatura e da orientação quando elas colidem. Então, quando a gente tem uma reação química, precisamos desfazer ligações lá nos reagentes e formar novas ligações dos produtos. Para a gente poder desfazer essas ligações dos reagentes, precisamos de colisões com energia favorável, a temperatura modifica esse processo e tudo isso está dentro da equação que o Arrhenius propôs. Na cinética, usamos muitos gráficos para representar o processo das reações. Então, os gráficos de cinética química basicamente são representados assim, ó. No eixo X, a gente expressa o caminho da reação e no eixo Y, a energia fornecida. E aí, com traços, nós marcamos os produtos e os reagentes e a posição aonde eles vão estar ali. Se o produto vem mais para cima ou mais para baixo, depende se a nossa reação é endotérmica ou exotérmica. Vamos ter essa diferença aí nos gráficos, vendo se teve aumento ou diminuição da energia conforme o caminho da reação foi acontecendo. Nesse vídeo, nós falamos sobre cinética química. Espero que vocês tenham gostado e até breve!